Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu quero falar algo com você hoje muito importante. Eu gostaria que você desse um pouquinho de atenção para isso. Sobre o reconhecimento. Existem muitas pessoas que elas não reconhecem os seus próprios erros. Existem muitas pessoas que são prejudicadas e elas preferem culpar os outros do que elas se examinar, do que elas se julgar. Muitas pessoas elas preferem falar ou procurar um erro, entenda bem, procurar um motivo porque ela foi mandada embora do emprego, porque o casamento não deu certo, porque os filhos estão numa situação que não deveriam estar, tipo drogas, homossexualismo, rebeldia, e muitos vícios e muitas outras coisas. A pessoa ela prefere procurar um erro em outras pessoas ou prefere culpar os outros do que ela se julgar, do que ela se examinar. Ela não para, por exemplo, e analisa as atitudes dela. Muitas pessoas não param e analisam aquilo que elas têm proferido, falado, aquilo que tem saído da boca delas. Quantas pessoas não vivem xingando os filhos de tudo quanto é nome? Quantas pessoas não vivem xingando o marido, a esposa? Quantas pessoas, por exemplo, não amaldiçoam o trabalho? Xingam porque estão indo trabalhar. Vai chegar um momento que você vai perder. E quando você perder, você não tem que culpar alguém por isso. Você tem que se examinar e ver aonde você está errando ou o porquê aconteceu tal coisa. Porque você teve essa perda em sua vida. O apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O apóstolo Paulo pede para que nós venhamos nos examinar. Porque no momento em que você se examina, você pode ter certeza que você vai encontrar um motivo de muitas perdas, prejuízos e danos em sua vida. Porque muitas vezes nós somos os culpados por estarmos passando um momento de dificuldade. Por perder um casamento, por exemplo. É muito fácil o homem acusar a mulher e a mulher acusar o homem. Mas a pessoa não se examina. Rapidamente, aqui em Jonas, olha só que interessante, no capítulo 1 de Jonas, no versículo de número 8, mas antes disso, antes de nós lermos o versículo, Jonas ele foi desobediente a Deus. Deus falou: Jonas, vai pregar em Nínive, porque a sua malícia subiu até mim, os seus pecados, os seus erros. Vai lá pregar o arrependimento. E Jonas não quis ir. O Jonas, muito pelo contrário, a Bíblia ensina que ele comprou passagens para ir para Tarsis. Completamente diferente o lugar aonde Deus havia mandado ele. E Jonas fugiu, simplesmente entrou no barco e foi embora. Não quis saber mais daquilo que Deus havia mandado ele fazer. Aí a Bíblia ensina que Jonas estava no barco, o barco estava em alto mar e houve uma grande tempestade. E os marinheiros, preocupados com aquela tempestade, começaram a orar aos seus deuses, porque eles não temiam a Deus, o Criador dos céus e da terra. E a palavra de Deus ensina que eles começaram a jogar fora todos os pertences que haviam no barco, mas a tempestade não melhorava. Tudo que eles faziam, nada mudava aquela tempestade, eles tiveram muitas perdas. Aí no versículo 8 diz assim: então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua e de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhes disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque lhe tinha declarado. O Jonas, ele, quando viu que as pessoas estavam em prejuízo por causa dele,
O Jonas, quando viu que as pessoas estavam perdendo por causa dele, o Jonas caiu em si e reconheceu o seu erro. Tanto é que os marinheiros falaram: por que tu fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante de Deus. Não é difícil, irmãos, ou meus queridos, você se examinar e reconhecer os seus erros. Porque reconhecimento é se examinar. É confessar os erros, o pecado. Então, quando a pessoa ela confessa aquilo que ela faz, ela reconhece que também ela tem culpa da situação estar daquela forma. E Jonas reconheceu que ele estava naquela situação, ou que os marinheiros estavam naquela situação por causa dele. Gente, cuidado, abra os olhos. Não deixe de reconhecer os erros que muitas vezes você comete. Nós cometemos, porque não somos perfeitos. Quantas e quantas pessoas não reconhecem que são erradas? O orgulho toma conta da pessoa ao ponto dela, aos olhos dela, ao ver dela, ela nunca está errada, sempre está certa. Sempre ela tem a razão e mais ninguém. O casamento acabou, não, foi por culpa da pessoa. O filho está na situação errada, não, a culpa é do filho. Foi mandado embora do emprego, a culpa é que eu era perseguido, o patrão tem culpa. Então preste atenção, aprenda a reconhecer. Às vezes é uma escolha errada que você faz, às vezes é uma palavra errada que sai da sua boca, é uma atitude que você não deveria ter, e isso vai atrapalhando a sua vida. Então não é difícil ter o reconhecimento que nós erramos, que não somos perfeitos. Tá certo? Fique aqui com essa simples palavra. Não é difícil você passar a reconhecer também que você erra, que não somos perfeitos. Tá certo? Um beijo no seu coração, um abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Tchau, um forte abraço.